Pessoal, hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, um treinamento, e a gente vai falar de algo que é presente no dia a dia de vocês, que é contorno de objeção. Contorno de objeção. Qual que é a objeção que vocês mais escutam do cliente? Comecem a falar pra mim. Que mais? Que mais? A gente tá olhando pra produto. É pra produto que vocês têm recebido mais objeção dentro do atendimento de vocês? Tá. Bora, pessoal, só tem 3 pessoas? Não é possível que vocês não recebem objeção. Tá. Pra ontem. Que isso? Aí o cliente tem que ajudar a gente, ele tem que ter entrada mínima, não tem? Tá, documentação. Então, documentação, produto é longe, burocracia, que mais? Fala, Bedé. Se eu tiro o produto, o que mais que vocês têm de objeção? Legal. O que mais? Restrição, renda. Tá. Alguém tem problema com cliente que não atende? Levanta a mão só para me ter uma noção. Então bora. Ótimo, então vamos começar por aí. Cliente que não atende. Pessoal, o cliente que não atende, a gente tem N situações. Tempo do cliente, que hoje é o nosso bem mais precioso, todos concordam? Segundo, às vezes não pode ser um horário bom. Se eu analisar com vocês, a gente trabalha aqui mais com o público popular, né? Público popular, qual que é o horário que ele tem mais disponível? Tem corretores e corretoras que não ligam à noite. Então, são N situações. Porém, primeiro ponto de não atendimento, eu sempre gosto de trazer a reflexão pro corretor, pra corretora, que ninguém acorda querendo comprar. Eu não acordo, poxa, vou comprar um imóvel. Vamos fazer uma analogia com o mercado de carro automotivo? Alguém aqui de vocês já foi direto numa loja e já comprou um carro? Primeiro a gente faz um levantamento, faz uma pesquisa. Por que eu tô falando dessa forma? O corretor, a corretora, ele tem que ter resiliência em ligação. Lembre-se que não é o cliente que quer comprar, é você que precisa vender. Só que eu já abro um parênteses que quando a gente faz venda, nós corretores, a gente não tá fazendo um favor pro cliente, a gente tá ajudando ele numa conquista, numa realização. Quando eu falo de resiliência, tem muito corretor, corretora que faz o quê? Liga uma vez e desiste. Gente, se eu fosse basear no estudo de mercado que a gente tem hoje, por exemplo, o próprio Guilherme Machado diz, né, do Instituto Quebre as Regras, que você passa a ser notado para o cliente a partir da 5ª à 7ª ligação. Só que é igual a gente falou, às vezes na primeira a gente já para. Então, corretor e corretora tem que ligar. É o nosso interesse vender. O cliente não quer comprar. E aí a gente parte do princípio básico. Fui eu que fiz ele clicar no anúncio? Eu forcei ele? Pus uma arma na cabeça dele? Falei, clica aqui? Não, ele que clicou. Então, o fato da gente fazer uma ligação só, pular para o outro cliente, eu falo para vocês que a gente não está sendo resiliente. Poxa, Lucas, mais de 5 a 7 vezes? Eu vou ser chato? Vai, porque é o que eu tô falando para vocês. Ninguém acorda hoje querendo comprar imóvel. O nível de consciência do cliente é igual quando a gente vai comprar um carro. A gente começa uma pesquisa. Então, a recomendação para vocês é o quê? Cara, não quer fazer de 5 a 7? Faça uma coisa que eu sempre recomendo. Faça de 3 ligações. Manhã, tarde e noite. Poxa, não tive o contato com o cliente. Seguindo essas 3 ligações. Manhã, tarde e noite. Cara, chame ele no WhatsApp. Só que quando você for chamar no WhatsApp, que é um erro comum também, é que quando a gente chama no WhatsApp, a gente já quer passar todas as informações. A gente não quer saber nada do cliente. Como que o cliente tá, se ele tá bem, se ele não tá, por que ele quer aquele imóvel, aquele bairro, o que mais chamou a atenção dele. É a gente entender que o cliente ele compra pelas necessidades dele. Você, corretor, corretora, quando entender as necessidades do cliente, fica mais fácil você criar uma abordagem. Quer ver uma coisa? Ó, esse vai ser um corte legal. Se eu chego pro Fábio e falo assim, Fábio, você quer café? Quer? Tá, era pra você falar não. Se eu chego pra... Não, agora eu vou mudar. Se eu chego pra você e falo, você aceita café? Fala não, meu amor. Quem não quer café? Pronto. Se eu chego pra ela e pergunto assim, você quer café? Tá. Se eu chego pra ela e falo assim, você prefere o seu café com açúcar ou adoçante? Gente, a nossa função é induzir o cliente de uma forma positiva. Então, se eu chego pra ela e pergunto, você quer café? Ela pode me responder não, ela pode me responder sim. Se eu quero que a resposta dela seja sim, você prefere seu café com açúcar ou adoçante? Por que eu tô falando dessa forma? Quando a gente vai pro WhatsApp, o nosso erro é disparar a falar. A gente não pergunta nada pro cliente, a gente só passa. Só que a gente tá falando de tempo, né? O cliente Minha Casa Minha Vida, ele não tem tempo. O corretor de imóveis, ele tem meta para bater. Quando você levar o cliente pro WhatsApp, chama o cliente pelo nome. Jailson, tudo bem? E para. Eu tô ativando no Jailson um gatilho mental que chama curiosidade. Jailson, tudo bem? Eu gosto de pôr essa frase em uma linha e
na segunda mensagem um ponto de interrogação, para deixar ele mais curioso para abrir a conversa. Então, pessoal, se a gente for partir dessa lógica que eu preciso chamar o cliente no WhatsApp, sim, principalmente se eu fizer 3 ligações e eu não obtiver o retorno dele. Então eu vou chamar o cliente pelo nome, na primeira linha, na segunda linha eu vou colocar um ponto de interrogação, porque quando o cliente tiver tempo, ele tiver lá no WhatsApp dele, ele vai ver uma foto, ele vai ver um número e um ponto de interrogação. Quando o cliente te responder, quem é? Você entra em contato com o cliente direto. Aí é o que eu vou te falar, logo a mais. Jornada de compra de imóvel é longa. Então vamos reduzir ela. Objetivo. Vamos usar uma hipótese que chamei o cliente no WhatsApp e entrei em contato. Poxa, ele não me atendeu de novo. Então você explica. Olha, sou fulano de tal, da imobiliária tal, entrei 3 contatos com você hoje no horário tal, tal e tal. Você está disponível para falar? Porque, novamente, pessoal, eu trago a reflexão que o cliente, ele não acorda querendo comprar um imóvel. Se o vendedor não tiver resiliência nas ligações, no acompanhamento, ele não vende. Ninguém quer comprar. É natural do ser humano. Vou abrir outro ponto aqui, só que eu faço uma reflexão com vocês. Já ouviu a analogia do corretor carvão e o corretor diamante? Não? Vocês sabem o que muda entre um carvão e um diamante? A composição ela é a mesma. É só a pressão, somente. Por isso que o diamante é uma das pedras mais valiosas. Qual reflexão que a gente pode levar disso? A gente quer ser corretor carvão ou corretor diamante? Melhor ser diamante. Tá, cliente que não atende, legal. Cliente que marca e não vai. Quem já tomou bolo? Faz parte, gente. Eu já cansei de atravessar a cidade inteira para ir falar com o cliente. Estando lá, o cliente, não vou conseguir. Qual que é a reflexão que a gente leva disso? Se o cliente hoje marca e não vai, novamente, pode ser N situações. Tempo imprevisto. Uma das principais que eu sempre costumo falar é o nível de consciência. Você não elevou o nível de consciência do cliente para ele colocar aquilo como prioridade. Então o primeiro ponto que eu falo é assim, pessoal, confirmou com o cliente, esse pincel tá sem vergonha, hein, André? Confirmou com o cliente, Patrícia, então, recapitulando aqui, o nosso combinado é sexta-feira às 9 horas. Confirmado? Confirmado. Patrícia, caso aconteça algum imprevisto, por favor me avise, porque eu estou bloqueando o meu tempo para te atender nesse horário, para a gente estar bem tranquilo. Então você está criando um senso de compromisso na cabeça do cliente, que o seu tempo é importante. Pô, beleza, confirmou. Vamos mudar o dia, vamos falar que hoje é segunda e o atendimento é na quarta. Você confirmou na segunda, beleza. Na terça-feira você vai mandar uma mensagem para o cliente. Patrícia, tá confirmado o nosso compromisso amanhã às tal hora no local X. Novamente, você está confirmando um compromisso que ele combinou. E no dia da visita, gente, sempre confirme antes. Quer ver uma coisa legal? Principalmente para cliente que é muito furão. Você vai mandar mensagem no dia para o cliente. Patrícia, às 11 horas estarei no local tal. Vou estar me deslocando. Estou saindo de um ponto A indo para um ponto B. Para o cliente entender que você está do lado oposto. Você está se deslocando, senso de compromisso. Porque, gente, tem cliente que marca e não vai. Faz parte da jornada de compra, faz parte do atendimento. Vamos pular aqui. Se tem cliente que não marca e não vai, quem que arrisca chutar o terceiro top? Eu tô falando só coisa aqui da nossa realidade, pessoal. Cliente que não atende, cliente que marca e não vai. Curioso. Ô Anderson, tem curioso. Se a gente for partir do princípio que o cliente está comprando um imóvel, e no caso do Minha Casa Minha Vida pode ser o primeiro e último imóvel da vida dele, ele vai ser curioso. Ele vai fazer você rodar a cidade inteira. Ele vai querer informação. Porém, o corretor, a corretora, tem que ter noção que atendimento, negociação tem um início, um meio e um fim. E dita a negociação quem faz as perguntas. Então, se vocês não se posicionar com os clientes, primeiro que o cliente acha que nossa profissão já é bagunça. Segundo, que ele acha que a gente é carteira assinada. Terceiro, ele acha que a gente tem todo o tempo do mundo. Esses 3 pontos a gente tem? Todo o tempo do mundo? A gente é carteira assinada? Qual que é o raciocínio que eu trago para vocês? Pessoal, cliente curioso faz parte. A mesma coisa de cliente que marca e não vai. A mesma coisa que cliente que não atende. A gente tem que entender que todos esses clientes são clientes. Primeiro, jornada de compra. Segundo, alto valor agregado. Gente, que seja um imóvel Minha Casa Minha Vida. A gente está falando de 170, 190 mil. É a compra mais cara da vida dele. Aí eu pergunto para vocês comprariam um imóvel de primeira? Então como que a gente quer que o cliente compra? Sendo que a gente não eleva o nível de consciência dele. Tá, vamos pular aqui da jornada de compra. É igual eu falei para vocês. A compra, em muitos casos, do popular, médio alto não, mas do popular é a primeira e a última compra dele. Primeira e última compra dele. Então a gente tem que entender que, olha, cliente
cliente curioso, jornada de compra, é a primeira, às vezes, e a última compra dele. E não é porque ele não comprou que ele não é cliente. Vamos fazer uma analogia legal? Que eu sempre faço isso. Quem sabe o que é um lead? Fala o que é um lead aí. O que é um lead? Estamos chegando. O que é um lead? Pessoal, lead é um potencial interessado no anúncio que você fez. Lead é um potencial interessado no anúncio que você fez. Quando o lead entra e o corretor recebe esse lead, ele pega esse potencial interessado no anúncio, o que o corretor precisa fazer é a qualificação, a identificação de necessidade e dores. O que levou você a clicar nesse anúncio. Então eu levanto essas informações e em seguida eu vejo a capacidade de compra. Porque adianta eu ficar andando com um cliente que ele não tem a capacidade de compra. Quem falou assim? Não adianta andar com um cliente que não tem capacidade de compra. Só que você não pode ser evasivo, cara. Quanto que você ganha? Você é casado? Você tem filho? A gente não pode ser evasivo. O cliente entrou, é nossa função e obrigação fazer o quê? Transformar esse potencial interessado no nosso anúncio em cliente. Transformei ele em cliente, eu preciso entender as necessidades dele. Entendi as necessidades dele, eu faço a qualificação de capacidade financeira. Por que não a capacidade financeira primeiro? Gente, é bem simples. Você sairia falando da sua vida para uma pessoa que você acabou de conhecer? Não. E como que você quer que o cliente te fale? Ele não vai falar. Partindo do princípio que vendas, pessoal, vendas é rapport, vendas é empatia, é conexão, a gente tem que se conectar com o cliente. Eduardo, o que te fez clicar nesse anúncio? Porque eu quero um imóvel. Por que você quer um imóvel? O Eduardo vai me dar os motivos dele. Eu quero um imóvel porque eu tenho uma família. Eu quero um imóvel porque eu tô cansado de morar na casa da minha sogra. Mora de aluguel. Gente, venda. Você primeiro vende pro emocional. Se você vender pro lado racional do cara, essa venda ela vai ter uma jornada de compra longa e um alto desgaste. As pessoas elas compram por emoções e a gente tem que vender primeiro a emoção e depois a razão. Se eu começo uma venda na razão, cara, vamos lá, razão, ele vai pedir opinião pro vizinho, ele vai comparar o produto, isso é péssimo. Só que se eu vendo a emoção pra ele, cara, se eu sei as dores, os desejos dele, eu vou vender emoção. Então entenda que a gente não pode começar uma venda vendendo o racional, tem que ser o emocional. Primeiro emocional, depois o racional. Facilita o diálogo com o cliente. E a gente parte do princípio que, pessoal, se vendas é emoção barra razão e a gente entendeu que pela emoção é mais fácil, como que eu vou conduzir meu atendimento? Na emoção com o cliente. E aí eu abro um parênteses que pouco corretor e pouca corretora faz, que é o famoso porquê. Por que você quer o imóvel? Por que você quer uma casa? Por que tem que ser nessa localização? Por quê? Que é igual vocês falaram de preço. Quem tem problema com preço? Tá caro comparado ao quê? Para mim poder entender com o que o cliente está comparando. Porque às vezes ele quer comparar um iPhone com um Samsung. São duas coisas diferentes. São celulares. A função é a mesma, porém são duas marcas diferentes. Então, poxa, se eu não pergunto para o cliente o porquê que ele clicou no anúncio. Poxa, se eu não pergunto para o cliente o porquê que ele quer aquela casa, porquê que ele quer aquele apartamento. Gente, você não vai entender do cliente que levou ele a tomar ação. E aí eu torno a falar para vocês, a gente quer ser corretor carvão ou corretor diamante. A gente está entre as 5 profissões do mundo que mais paga. Nossa profissão não tem teto. Você pode trabalhar de segunda a segunda. É só vocês começarem a analisar quem tem alta performance em venda. O que a pessoa está fazendo? Como que ela está se comportando? E entender, gente, que o cliente ele não vai comprar de primeira. Se fosse assim, era fácil demais. A gente não era corretor, a gente era tirador de pedido. Não. Pessoal, foco, bora lá. Não dá pra gente padronizar atendimento em mercado imobiliário. Cada atendimento ele tem que ser feito de uma forma. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando o cliente chega para você e fala assim, eu quero morar bem. Você conhece o Morar Bem? O cliente conhece? O cliente não sabe que é um incentivo do governo estadual. Ele não sabe que ele vai ganhar 20 mil reais, que é diferente do Minha Casa Minha Vida, que vai lá de acordo com a questão de renda, de dependentes, tempo de carteira assinada. E às vezes o erro do cliente não está conscientizado, nível de consciência parte da gente. Por que parte da gente? Não é obrigação do cliente entender como que funciona o mercado imobiliário. É nossa de explicar para o cliente. Poxa, se o cliente com um sinal de 3 mil ele está reclamando, cara, é 20% de entrada. Pera, eu tô te pedindo 3 mil reais. Você sabe quanto que a construtora está facilitando para você? Cara, ela está parcelando em 20 vezes. O governo do estado está te dando 20 mil. Você tem mais 15 mil de Minha Casa Minha Vida. Sim! E aí é um ponto que a gente parte do quê? Por que você quer morar bem? Por que você quer uma casa pronta? É a gente começar a ver a realidade do cliente. Porque, gente, na cabeça de cliente, corretor só quer vender. É a mesma coisa de gerente
gerente de banco, mesma coisa de advogado, é a mesma coisa de contador. Se a gente não quebrar o tabu entre cliente e corretor, é péssimo pra gente. A gente tem que começar a vender pro cliente valor e experiência em cima do nosso serviço, porque o cliente passa a entender que quem dita as regras é o mercado. É a construtora, é o banco. Se dependesse da gente, a gente vendia sem entrada, com nome restrito em 200 meses. Tô errado? Porque a gente quer o quê? Vender. Então é por isso que eu falo, se a gente não se posiciona com o cliente, se eu não indago esse cliente do porquê, eu vou estar fazendo pitch, oferta para a pessoa errada. Adianta a pessoa chegar, falar que tem interesse e a gente não entender a capacidade dela financeira? Gente, eu já vi caso, corretor apresentar 8 imóveis e não saber onde está o erro. O erro é simples, se você não entende por que o seu cliente compra, qualquer oferta que você faz é errada. Se você não entende se o seu cliente tem a capacidade financeira, você está fazendo uma oferta errada, você está perdendo o seu tempo. É a mesma coisa se eu fazer analogia. Pode levantar a mão, tá? Não é um julgamento. Quem não gosta de ligar para cliente? Ó, vamos analisar uma coisa, se eu fico só no WhatsApp, se vendas é conexão, é rapport, é empatia, imagina para você gerar isso no WhatsApp. É difícil, é possível, mas é difícil. Se a gente valoriza o tempo do cliente, por que a gente não vai valorizar o nosso? Uma ligação de 10 minutos você já tinha resolvido uma conversa do dia inteiro. Isso. Na cabeça dele, a gente só quer vender. Ó, uma coisa que a gente não faz. Follow up. Como assim, Lu? Eu tô batendo que é jornada de compra. E vocês insistem de ficar com informação na cabeça. Na cabeça é pra ter estratégia. Aí você quer se lembrar do atendimento que você fez há um mês atrás. Você não vai se lembrar. Você pode superficialmente lembrar de algumas coisas, mas muitos detalhes você vai esquecer. É cliente atrás de cliente, desafio atrás de desafio. E tem gente que insiste que fazer follow-up não é importante. Que um CRM, que uma ferramenta de WhatsApp tá indo contra. Gente, não tá indo a favor. Na cabeça é estratégia. Follow-up é um sistema. Tira a informação da cabeça, põe dentro do sistema. Se eu tô passando que atendimento, vendas é detalhe, você pode perder esses detalhes. Faz parte a gente não se lembrar. Então a gente precisa entender que, cara, um follow-up me ajuda na jornada de compra, me ajuda a lembrar dos detalhes do cliente, me ajuda também a entender quem que eu tenho que apertar no final do mês. Tem aqui alguém aqui dentro que não paga boleto, que os boletos não vencem todo de 30 em 30 dias? Não tem, gente. Então é por isso que eu falo pra vocês, a gente quer ser o quê? Corretor carvão ou corretor diamante? A gente sabe que o mercado tem produto. A gente sabe que tem gente que vende todos os meses. E eu não tô falando, gente, de 1, 2, 3 vendas, não. Tô falando de 5, tô falando de 10, tô falando de 15. Todos têm acesso à mesma informação. Vejo muita gente no telefone. Quantas vezes a gente para estudar algo que tá na internet? Pra gente entender uma técnica de venda? Bom, não era meu. 3 kits? Então você não olhou direito. Tá lá? Vamos fazer uma aposta que foi enviado? Vamos olhar então. Fechando o treinamento a gente olha. Se você quiser eu faço uma aposta com você que foi enviado. Bora lá. Pessoal, não atende. Primeiro ponto. Marque não vai. Curioso. Porque follow-up. Antes de eu abrir o próximo tópico, vocês conhecem alguém que trabalha com vendas, além de mercado imobiliário? Chega para essa pessoa e pergunta se isso aqui não é a realidade dela. Isso aqui é a realidade de vendas. Isso é a realidade de vendas. Se você for conversar com todo vendedor, é esse o problema das vendas. Problema. Por isso que eu falo, parte da gente é apresentar a solução para o cliente. Ligar, fazer follow-up, criar senso de urgência, de compromisso no cliente, elevar o nível de consciência dele. Pessoal, tudo isso aqui, se vocês acham, vamos partir do analogia. Vamos falar que vender imóvel é difícil. Imagina vender. Não, vou mais. Vocês sabem que a Meire é boa de número, né? Imagina vender uma consultoria para a Meire. Imagina vender uma assessoria para um dono de construtora. Gente, vocês não têm noção do que é uma venda difícil, não. Porque você está vendendo para um vendedor. Por isso que o que eu estou falando para vocês aqui não é com base em achismo. É baseado na minha realidade. Então aí eu falo para vocês. Vou abrir aqui um ponto, ó. Não precisam responder, vamos fazer uma reflexão. Vamos falar que a Patrícia olha para mim e fala assim, minha meta de vendas é 60 vendas. Joguei alto. 20 vendas. Vamos olhar o seguinte, 20 vendas. É o que a Patrícia quer vender. Venda não é o resultado final? Todos concordam? Tá. Se eu perguntar pro Fábio, qual que é a sua meta? Gostei. Qual que é a sua meta? Alguém me dá um número, gente. Qual que é a sua meta? 3. Para você fazer 3 vendas, quantas documentações você precisa? Tá, 10 documentações. Vocês vão entender, 10 documentações. Quantas aprovações de crédito você precisa? Aprovação de crédito. Se a anterior era 10, essa não pode ser 6, é funil. Vocês vão entender. Quantas visitas você precisa? Quantos atendimentos você precisa? Quantos leads você precisa? Esse que é o mal do nosso mercado. A gente quer fazer 3, 5, 10 vendas, a gente quer o resultado final, só que a gente não respeita as etapas anteriores. O que eu fiz aqui foi pegar o funil de trás para frente. Agora vamos pegar ele de frente
pro final? Sim. Quantos leads eu preciso receber? De quantos leads que eu receber, quantas ligações eu preciso fazer? De quantas ligações eu fizer, quantos atendimentos eu vou ter? De quantos atendimentos eu vou ter, quantas documentação eu vou pegar? De quantas documentações que eu vou pegar, quantos que vão aprovar? De quantos que vão aprovar, quantos que vão assinar? O nosso mal é que a gente não olha uma coisa que chama funil. A gente quer o resultado final, só que a gente esquece que existe um funil. É por isso... entendeu? É isso que a gente tem que ter claro, gente. Se a gente não entender o nosso funil... Gente, sonho sem processo, objetivo sem processo é só um sonho. Eu sonho em vender 6 vendas, porém eu não sigo o meu objetivo de fazer um follow-up, de manter em ligação, de perguntar ao cliente o porquê, de achar que todo cliente curioso, cliente que marca e não vai, cliente que apertou no botão, não é cliente. Você tem que entender que ele só não está na jornada de compra dele. Faz parte. Como que eu sei disso? Vai ali numa loja de carro e pergunta para um vendedor se isso aqui que eu tô falando não é a realidade dele também. A nossa diferença do mercado imobiliário para qualquer outro segmento é que a gente vende um valor alto e a gente é remunerado bem. É só a gente fazer uma analogia. Tem corretor aqui dentro, gente que está fazendo 5, 10 vendas mês. Faz um cálculo de quanto que essa pessoa põe no bolso. No mês, se brincar, põe mais que um concursado. E tem gente que não tá nesse resultado ainda, que não tá esforçando. Pô, o cliente não atende, eu vou pular pro outro. Eu só falo WhatsApp. Eu não gosto de ligar. Cliente que marca e não vai. Gente, faz parte. A gente tem que entender que trabalhar com vendas é isso. Eu costumo fazer uma analogia que entre um vendedor de chip, um vendedor de seguro e o corretor de imóveis, só muda o produto, o valor agregado e quanto que ele é remunerado. Vocês já pararam para ver que hoje o salário mínimo no Brasil é 1.330? Vocês têm noção que se vocês fizerem uma venda, vocês ganham mais? 1.400? Ótimo. Já aumentou, só não aumenta a nossa comissão, né? Cresce, não aumenta só a nossa comissão, né? Mas... aumenta quando usa 100 sarrafo. 100 sarrafo, ó. O que eu preciso que vocês entendam? Se vocês não tiverem as métricas de vocês de comparação, o resultado final que vocês querem é só um sonho. Só um sonho. Então, poxa, quantos leads eu preciso? Quantos atendimentos eu faço? Quantas visitas eu vou? Quantas documentação eu tenho? Para quantas vendas? Quando eu ficava só por conta de atender, pessoal, eu já tinha isso claro. A cada 100 leads, início, eu tirava 3 vendas. Cada 100 leads eu tirava 3 vendas. O que isso significa? Que eu precisava de uma média de 31 clientes para fazer uma venda. E aí é como a nossa amiga falou, eu pego 31 clientes, às vezes eu só vou conseguir, falar com 20, de 20, só 10 vai marcar e vai ir. De 10, só 5 tá no momento de compra, só de 5, só 3 vão comprar. Tá fazendo sentido, pessoal? Uma coisa que acontece além do funil de vendas, é igual eu falei para vocês. Eu vou falar isso aqui, que é um ponto que é primordial para quem trabalha com venda. Antes de ontem eu tava lá em Arapiraca. Eu sentei o time e eu falei, gente, se eu tiver que motivar corretor, pra mim não dá, troca de profissão. Porque, gente, a gente não tem teto. A gente tá entre as 5 profissões que mais paga. Geralmente o cliente ou ele compra por necessidade de moradia, ou ele compra sabendo que é um bom investimento. Cara, corretor, você quer mais motivação do que uma mulher chata, uma criança chorando no seu pé do ouvido, os boletos vencendo? Isso já é motivação pra mim ir lá e... Gente, a gente precisa ter uma cultura, uma mentalidade. Olha, nunca vi o Anderson falar, a Érica, mas um dia que eles falar, catraco eles. Vocês já devem ter ouvido uma frase assim, que a gente possa ser, a gente é o, como que é? Eu já nasci com um não na minha vida, né? Vou em busca do sim. Isso é uma mentalidade de gente fracassada. A gente tem que ter na cabeça assim, eu sou o sim que meu cliente precisa. Eu sou especialista. Eu não estou te fazendo um favor. Eu estou te ajudando, estou transformando o seu sonho em realidade. Eu sou especialista. É por isso que eu te falei, dita a negociação quem faz as perguntas. Se você não souber o que você vai perguntar pro cliente, meu amigo, o cliente vai te jantar. É que nem o Fábio brincou comigo uma vez. A gente foi sentar com um cara que ele falou, aquele cara ali te janta. Hoje eu que tô jantando ele. Tranquilo. Porque é uma coisa a gente entender que assim, se eu não me posiciono como sendo a corretora, o corretor, ninguém quer comprar de gente fracassada não. Se impor, gente, vestimenta. O cliente só vai comprar quando ele vê que realmente, quem tá vendendo é melhor do que eu. Por isso que carro é importante, imagem é importante, vestimento é importante, rede social é importante. Eu sempre brinco com o pessoal que assim, cara, a gente tem que ser o cliente que a gente gostaria de atrair. Então, pessoal, mentalidade, para quem trabalha com vendas, é essencial. Deu pra pôr ali, tá bom? Um quadro mais. Essencial, a gente tem que entender
A cultura. Vendas é a gente ir pra cima, é dar porrada. Eu sempre brinco com a minha esposa. Eu falei, você prefere dar porrada ou tomar porrada? Aí, poxa, tomei... É igual, ó. Falei pra vocês a métrica que eu tinha quando eu ficava só por conta de vender, né? Quantos não eu tomava pra ter 3 vendas? 97 não. 97 bolas fora pra ter 3 dentro. Aí, poxa, é igual eu tô falando pra vocês. A gente pega um cliente, o cara não me atendeu, eu pulo pro outro. Pô, ele marcou e não foi. Cara, eu não faço follow-up, eu não tento entender. Poxa, eu não questiono o cliente. Por quê? O que te chamou a atenção? Geralmente vocês têm problema com um cliente que só quer saber preço. Então, a próxima vez que alguém chegar pra você e perguntar assim, qual que é o preço, você vai olhar pra cara dela e vai falar assim, o que te chamou a atenção? Eu vou te passar o preço, mas o que te chamou a atenção? Porque senão fica uma relação comercial. Poxa, não tem problema, mas é o que eu tô falando pra vocês, é empatia e conexão. Se você só estiver preocupado em vender, o cliente vai isso, ele vai perceber. Tá fazendo sentido, pessoal? Ou eu tô distante da nossa realidade? Não? Então vamos seguir. Mentalidade, cultura, né? Cara, cultura, quando eu digo, é assim, ó. A gente precisa entender que o ambiente que a gente está vai modelar a empresa tem a cultura dela. A gente entender que a gente é parceiro. Dentro da empresa existe uma hierarquia. A Érica, ela tá para fazer um papel que você já sabe, parte administrativa, parte de loteamento, de médico. O Anderson tá para fazer o Minha Casa Minha Vida. Por que a gente não vai respeitar, buscar aconselhamento? Às vezes a venda que você tá perdendo, ele poderia te ajudar a reverter. Ele também é corretor. Pedir ajuda, gente, não é feio, muito pelo contrário. Só que hoje o que a gente vê é essa briga de ego. Eu não vejo nenhum de vocês quanto concorrente. Vocês são parceiros. Vocês precisam valorizar essa parceria. Às vezes o Fábio vai ser bom de gravação de vídeo. Eu não sou. Poxa, vê que eu consigo aprender. Às vezes o Matheus entende tema. Pô, eu não consigo entender. Fala com ele. Cada um de vocês aqui tem um talento que às vezes o seu coleguinha não tem, que você poderia ajudar ele. Só que vocês ficam olhando com indiferença. Não vou falar que é isso que está acontecendo, mas às vezes a gente olha com indiferença. Amém. Amém. Vocês querem ouvir uma coisa legal? Não é porque ele tem menos tempo de mercado que ele é melhor ou pior do que ele. Muito pelo contrário. A gente entender que, pessoal, isso aqui é uma equipe. E objeções, pessoal, é realidade de mercado. Realidade de mercado. Se eu falar para vocês que é mamão com açúcar, que, olha, todo cliente que vai entrar, vai comprar, que todo lead que chegar vai responder, não vai. Não vai. Só que, poxa, a gente não diversifica. Quer ouvir uma outra coisa? Quantos aqui tem... Pergunta reflexiva, tá, pessoal? Quantos aqui captam seus próprios leads? Não precisa responder não, gente. Mas vamos partir do raciocínio assim, ó. Se eu falei pra vocês que é funil, cara, quando eu atendia, pra mim, quanto mais melhor. Então eu recebia da imobiliária e eu produzia os meus próprios. Só que, gente... Eu expliquei aqui pra vocês o que é um lead. Poxa, tem gente que além de não pegar os da imobiliária ou reclamar dos da imobiliária, não capta nenhum. Aí assim, gente, eu faço... A minha empresa faz o marketing de vocês. Pergunta quantas vendas nossa colega tem. Você já assinou o contrato também, né? Do digital? Entrou também tem pouco tempo. Os leads que os dois recebem, que eles pagam por conta própria, é o mesmo que vem pra mão de vocês. Então o problema é o lead ou quem atende? Não tô falando que todos os leads são ótimos. Vocês nunca vão me ver falando isso. Gente, é atendimento, é resiliência. Poxa, tem lead que entra que eu tava conversando com o Matheus que tempo de resposta é 4 horas. Pô, em 4 horas o cara já viu o anúncio do Joãozinho, do Tiaguinho, já clicou, o Tiaguinho já mandou mensagem e o cliente perde o interesse assim, ó. Ó, 18 dias sem resposta. Aí, cara, não tô vendendo. Não tá vendendo porque não tá fazendo arroz com feijão. Cara, as meninas do BDR, os leads que estão descartando, elas estão convertendo. E vai converter mais. Por quê? Eu vou começar a bater em cima com elas do BDR. Gente, vamos entender que assim, se os leads da imobiliária, com todo respeito, é uma porcaria, vamos produzir os próprios. E aí esquece do digital. Vai pra rua, vai panfletar, põe um carro de som, arruma um stand de vendas, um ponto de apoio numa empresa, num sinaleiro. Eu costumo brincar que a venda ela não ocorre dentro da imobiliária. A imobiliária ela é um ponto de apoio. A venda ela ocorre na rua e a gente traz ela pra dentro. Só que, poxa, adianta a gente vir pra imobiliária se a gente vai ficar sentado, vendo vídeo, treinamento, mexendo no celular? Vou falar que nem meu professor de direito falou uma vez. Olha, quem precisa de conhecimento são vocês. Não quer? Vai lá pro círculo da faculdade lá fumar maconha com o pessoal e fica lá. Eu tinha um professor que a gente chamava ele de Janja, ele era bolado. Cara, o cara é incrível. E ele sempre falava, tô aqui pra entregar o meu melhor pra você. Eu já falei pra vocês, gente, todo atendimento que eu fazia, eu olhava na biloca do olho do cliente. Fábio, eu não tô preocupado se você vai comprar hoje, se você vai comprar amanhã. Eu só tô preocupado de te fazer o melhor atendimento. Então você pode comprar daqui 5 anos, cara. Você voltando e comprando comigo, vai ser uma honra poder participar desse momento contigo. A gente quer sinceridade
sinceridade, a gente quer empatia. Só que, poxa, vendedor não tem empatia. Corretor, gente, eu sou corretor. O que eu tô falando pra vocês hoje, um dia eu não tive. Cliente não marcava e não ia, eu começava a xingar o cliente. Meu amigo é evangélico, não é? Meu pai também é. Sabe o que meu pai falava? Lucas, não é porque o cliente não comprou que você não tem que abençoar a vida dele. Abençoa a vida do seu cliente. Gente, a gente é aquilo que a gente atrai. Se eu tenho uma mentalidade, uma cultura, tudo negativo, o que eu vou atrair? Negatividade. Se eu acho que o problema tá no mercado, tá na imobiliária, tá no gestor, poxa, como que tem gente do meu lado vendendo com as mesmas oportunidades? Então a gente precisa fazer uma reflexão. Reflexão do sentido. O que eu posso melhorar? Por que eu abri esse ponto aqui pra vocês, gente? Tem a questão de preço. A gente vai ter um treinamento sobre contorno de negociação, tá? Tem o fator de vendas, no sentido o que acontece no atendimento. Só que o básico nosso, para a gente poder dar um passo hoje, é a gente entender de atendimento. Atendimento. Primeiro contato. É o famoso método Walt Disney de encantamento de cliente. A gente não estuda sobre isso. A gente só quer o quê? Vender. Aí, igual eu falei para vocês, a gente vai para a venda, a gente não sabe nada do nosso funil. Ontem eu estava mostrando para o jovem, pessoal, dentro da Flow Lead, você pode montar suas próprias métricas. Quando ele viu, ele ficou doido. Gente, você pode organizar uma série de fatores na sua vida trabalhando com tecnologia. É a gente entender que o WhatsApp, ele é um meio de comunicação. Ele não é o canal final. Pessoal, para a gente não estender, o que eu queria passar para vocês, em resumo, é que a gente precisa ser corretor diamante. Nossa profissão paga bem, a gente tem essa oportunidade. E depende da gente. Eu faço um compromisso com vocês. As meninas estão batendo todos os leads descartados, né? Marca um dia, Érica, com o Anderson. O mês começou entre aspas, né? A gente já tá ali no dia 11. Daqui pro final do mês, reúnam-se na imobiliária. Chame Anderson, chame Érica, convide as duas. Senta aqui na sala do mano e vai ligar. Às vezes o Fábio tem facilidade numa coisa. Por que eu tô pedindo pra vocês ligar? Pra vocês fazerem remarketing? Gente, é bem simples. Se vocês hoje fazem um remarketing dos clientes que já existem, próxima vez que eu vim, eu posso fazer um treinamento específico nas objeções de vocês, nos desafios de vocês. Porque se vocês falarem para mim que preço é problema, não é. Localização é problema, não é. Pode atrapalhar, mas não é. Se fosse, a construtora não tinha lançado. Se fosse, o nosso coleguinha não tinha 30 vendas. É isso que eu quero falar para vocês. Não existe problema que corretor não resolva. A gente só tem que entender o que resolver. E pra gente poder fechar, gente, raciocina o seguinte, ó. Vendedor bom não é aquele vendedor que destampa falar. Não é. Vendedor bom é aquele que escuta e sabe o que perguntar. O argumento da venda que eu preciso tá no que o Eduardo me fala. Só que o meu problema enquanto corretor é que eu não consigo ouvir o Eduardo. Eu só tô preocupado o quê? O Eduardo comprar, eu pegar a comissão e gastar. É só isso que eu penso. Por isso que eu te falo, o argumento da venda que você precisa tá naquilo que o cliente te fala. Escute. Só que o mal do corretor é o quê? Ele não escuta o cliente no WhatsApp, ele liga pro cliente, ele tá focado no produto. Produto, pessoal, é o final. Antes do produto eu tenho a dor, a necessidade do cliente. Eu, corretor, eu tenho que entender a dor, a necessidade do cliente para depois oferecer um produto que resolva o problema dele. Por isso que eu falo, entrada, parcela, localização, isso não é o problema. Quando eu sei as informações que eu posso usar ao meu favor, não é problema. É o que eu tô falando para vocês, a gente trabalha na realidade. Eu não faço milagre. Então, poxa, se o cliente acha 3 mil caro, é porque ele não fez a conta de 20% para um imóvel pronto. Se o cliente acha que é longe, primeiro eu tenho que saber com que ele está comparando para ser longe. O porquê. Por que é longe? Aí ele vai usar o fator de comparação dele. E pessoal, faz parte. Corretor diamante ou corretor carvão? É o que eu tô falando para vocês. A nossa mentalidade tem que ser, eu sou o sim que o meu cliente busca. Eu tô aqui para transformar a vida dele através da intermediação. Primeiro eu vendo a emoção, depois eu vendo a razão. Se a gente for começar na razão, ele vai comparar Apple com o Samsung. Ele vai comparar o Heliópolis com o Parque Clube. Vocês estão entendendo agora? Razão vem de emoção. É mais fácil. E a gente explicar para o cliente que, olha, a gente tem uma série de linhas de negociação. É que nem o meu amigo Anderson falou. Gente, se a entrada é 3 mil, começa a pedir 5. Mas ele não tem. Só que eu tô te ensinando a negociar. Se você pede os 3, ele não tem os 3, ele vai comprar? Só que se você pede 5, na verdade você só precisa de 3. Vocês entenderam? Você vai cair com o cliente. Ó, pra você comprar esse apartamento aqui hoje, é 5 mil reais de sinal. Poxa, 5 mil reais de sinal? Pô, eu não tenho. Não. Cara, e se a gente parcelar isso? Poxa, também não dá.
Cara, deixa eu ir falar com o meu gestor. Gestor, vai lá no antes, volta, tudo bem? Vamos. Volta. Cara, 3 mil reais é o que eu consigo fazer hoje. O cliente vai olhar. Se ele falar que não, põe um prazo. Cara, 3 mil reais eu consigo fazer até final de semana. O problema tá sendo o quê pra gente evoluir agora? Pô, tá sendo uns 3 mil. E se eu parcelar pra você? Tem gente que tem maquininha de cartão, gente. Ó, mete no cartão do cliente, antecipe, tchau. Tem que ter. É isso que eu tô falando, é linha de negociação. Linha de negociação. Eu parto do princípio lá na agência, é o que a gente tá fazendo. A mentoria que eu estou passando é só comercial. Falei, cara, eu tenho que replicar isso aqui com os corretores. Poxa, eu peço 7 para fechar em 5. E, gente, o nosso coração não pode bater só dinheiro, não. Dinheiro é para estar no bolso. O coração é para estar propósito. Sonho. Vocês entenderem que o mercado imobiliário é uma catapulta. É um pula-pula para realizar sonho. Tem gente que está construindo casa com o mercado imobiliário, está trocando de carro, está formando filho, está formando filha. Aí o que eu faço de reflexão? Como que o nosso coleguinha do lado consegue e a gente não consegue? Aí a gente começa a tentar achar culpado. O culpado é o mercado, é o gestor, é os leads, é a ferramenta que não funciona. Nunca é a gente, sempre é os outros. E é o que eu trago, gente. Negociação, quem dita é o corretor. É a mesma coisa de desconto. Se eu já chego pro cara e falo assim, é 10% de desconto, o cara vai falar assim, não. E se eu falar que é uma venda à vista, né? 10%. Não, mas se eu te der metade, você vai conseguir manter o desconto? Então por que você já está abrindo o desconto já de uma vez? Poxa, é a mesma coisa se o cliente falar assim, e se eu der X, quanto que fica? A gente tem que aprender a negociar. É padrão. Você tá com compromisso, né? Tá, né? Pessoal, tá fazendo sentido? Estão gostando? Tá. Então vou encerrar aqui, mas antes de encerrar eu quero recapitular. Funil de vendas, se vocês não tiverem Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde está, você não sabe para onde vai. Qualquer caminho serve. Corretor precisa ter previsibilidade. Previsibilidade em venda. Como já dizia o Flávio Augusto, empresa que não vende, quebra. A gente é uma empresa. Quem é autônomo é uma empresa. Segundo, pegando de baixo para cima, tá? Follow up. Cara, informação não é para estar na cabeça, informação é para estar no sistema. O que é para estar na cabeça é estratégia. Como melhorar meu atendimento, como performar mais. Informação é para estar em sistema. Faça um follow-up. Follow-up está ligado à jornada de compra. Cliente do Popular pode levar até 120 dias para comprar um imóvel, como ele pode levar uma semana. Cliente do médio padrão, ele pode levar até 180 dias para comprar um imóvel. Cliente de alto padrão, passa um pouquinho. Tem exceções, porém, eu me baseio na regra. Terceiro, porque se você não indagar o seu cliente, provoca o seu cliente de uma forma positiva. Se impõe, como a nossa colega falou. Dita a negociação quem faz as perguntas. Corretor bom não é aquele que fala muito, é aquele que escuta. É aquele que absorve o que o cliente quer falar e sabe o que vai perguntar. Vou dar uma dica. Pergunta, sempre aberta, que é o que me faz chegar aqui no porquê, né? Se eu perguntar pra ele, a mesma coisa do café, você quer café? Não. Você prefere café com açúcar ou com adoçante? Você induz o cliente. Induzir de forma positiva. Vendas, pessoal, o que eu falei é funil. Se a gente não tiver os nossos funil, e daqui pra cima, pessoal, o que eu falei pra vocês, vai ter curioso, vai ter cliente que marca e não vai. A gente não pode perder o ânimo na primeira ligação. Faz no mínimo 3, faz um acompanhamento no WhatsApp. Lembra que quem quer vender é você. O cliente, ele nunca quer comprar. É a mesma coisa se a gente for comprar um carro. Eu não entro hoje na concessionária e tiro o carro dali. Porém, eu faço uma pesquisa. E se eu falo pra vocês que os preços são iguais, o preço do Parque Clube não é o mesmo pra todo mundo? Do Bungaville não é o mesmo pra todo mundo? Gente, a gente vai ganhar na informação, no atendimento com o cliente. Como eu me posiciono, como eu oriento o cliente, o que eu falo para o cliente, o que eu preço não muda. O que muda é o atendimento, a qualidade, a experiência do atendimento. E lembra sempre o seguinte, mentalidade. Se você não tiver uma mentalidade que você é bom, o cliente não vai te achar bom. Se você não parecer bom, ninguém quer andar com perdedor. Ninguém quer comprar de corretor ferrado. E lembra que você não está ajudando o cliente. Você não está fazendo um favor para o cliente. Você está transformando a vida dele com a intermediação imobiliária. Você poderia procurar qualquer corretor da cidade, mas o fato de você comprar comigo, você vai receber o melhor atendimento da sua vida. Independente se agora for sua hora, se for daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. Eu sou corretor. Se você não comprar hoje, daqui 5 anos eu vou estar aqui disponível para te atender. E nesses 5 anos eu vou estar fazendo follow-up com você. Pronto, cultura. A gente tem que ter a nossa. Se a gente não tiver, de nada seremos. Pessoal, vamos lá, Anderson, para liberar vocês. Gostaram ou foi ruim? Pode falar, pessoal. Verdade dói, mas é bom a gente saber. Show!